momento, né, proporcionado por esse projeto, contextualizando, e ficamos muito felizes, né, de poder dar essa nossa contribuição. Então, antes de iniciarmos nosso estudo, vamos fazer uma prece. Querido Mestre Jesus, que mais uma vez nos ampare, nos apoie, através da ação dos seus espíritos de luz, para que possamos, durante esse momento difícil que a humanidade atravessa, encontrarmos sempre o apoio, o consolo, os esclarecimentos e as possibilidades de agir para o bem maior. Agradecemos profundamente pela oportunidade do trabalho, que agora possamos entrar nas casas dos nossos queridos irmãos e com sua fonte, né, inesgotável de amor, que possamos fortalecer nossos laços de compreensão, para que sejamos capazes de avançar todos juntos em prol de um planeta de regeneração. Então, muito obrigado, que possamos iniciar esse nosso momento tão agradável de estudo. Que assim seja. Pois bem, a gente aqui agradece muito ao convite da Fernanda, né, em participar dessa ação tão importante. Então vamos falar um pouquinho, né, dessa obra, que é a Religião dos Espíritos. Ela está aqui do lado direito, né? O capítulo que nos foi, né, colocado é o capítulo 63. Ele fala na grande transição. Então vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue trabalhar esse capítulo da obra e contextualizar, tentar contextualizar o máximo que a gente puder, né? Então vamos. Então, esse capítulo ele vem de uma reunião pública do dia 11 de nove de 1959. Ela se reporta à questão número 155 do Livro dos Espíritos. Então, só para a gente relembrar essa questão, ela vem nos dizendo, ela se refere, né, à separação da alma e do corpo, e ela diz o seguinte: como se opera a operação da alma e do corpo? E aí os espíritos respondem: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. E aí, ainda continuando essa mesma questão, né, tem uma letrinha, letra A, continua uma outra pergunta. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E a resposta é não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então, essa resposta dos espíritos já mostra para nós que essa grande transição, no qual o capítulo vem comentando, é exatamente a passagem, né? Essa passagem é o momento da morte, do desencarne, né? Onde nós vamos ter a passagem para o plano espiritual.
E um ponto interessante, já destacando nessa resposta dos espíritos, é que o processo ele não é uma quebra, um rompimento abrupto, né, por assim dizer, um rompimento brusco. Não, ele é um processo onde você tem desatado os laços, né? Então vamos lá. É, o capítulo começa falando que por muitas sejam tuas dores, né, repara o mundo em que a divina bondade te situa a existência e deixa que a vida te renove a esperança. Então, eu achei interessante essa palavra esperança, porque ele vai de encontro também a muito das questões que nós, enquanto espíritas, né, trabalhamos fortemente, né? E aí eu trago um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos chama ali no capítulo 5, item 13, a certeza de um futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Então, quando a gente fala na esperança, nessa esperança do porvir, né? E mesmo que a morte seja o desencarne, né, para nós seja algo meio que tabu para ser discutido, e nesses momentos de pandemia isso vem muito à tona, né, porque a gente sabe que nós teremos esses desencarnes coletivos, então vem à nossa memória, à nossa mente, né, todos aqueles anseios e medos que outrora pairavam sobre nossa mente. Mas aí Emmanuel continua dizendo que tudo é serviço por toda parte. Então a gente vai percebendo no capítulo que Emmanuel ele vem desconstruindo essa ideia de que, né, na morte a gente vai ter, né, uma passagem abrupta, vai ter dor, não vai ter dor, né, como é que vai ser esse processo. Então isso tudo em função da nossa dificuldade mesmo nessa interpretação do que é esse processo de morte, que é uma condição do ponto de vista biológico, natural, normal, né? Todo ser que habita esse planeta, né, e é gerador de vida, vai ter que passar por esse momento, né? Ele nasce, se desenvolve, cresce e depois entra em senescência, envelhecimento e morte biológica. É um processo natural. Só que nós ainda criamos muitas fantasias, né, e medos em relação a esse ponto. E aí Emmanuel destaca que tudo é serviço em toda parte, né? Ele complementa dizendo que apesar dos profetas do pessimismo, né, balcões ameaçadores transformam-se na hora da tempestade em lagos volantes, acalentando a gleba sedenta. Fontes de longo curso atravessam as garras pontiagudas da rocha, convertendo-se em padrão de pureza. Pântanos drenados deixam messes de conforto e árvores podadas multiplicam a produção. Então, Emmanuel, com isso, vem destacando que, apesar de muita gente, né, levantar a questão da morte como sendo algo terrível, precisamos lembrar que existe serviço em toda parte, e aí ele comenta, perdão, a respeito das tempestades, né? Que a gente, quando vai ver uma tempestade de longe, a gente vê aquela nuvem, né? Aquela nuvem escurecida e aquilo dá medo. Mas se a gente for observar o que essa tempestade traz, além dessa coisa mais, a princípio, aterrorizante, mas ela traz muito benefício. Né? Aí ele vem comentando os lagos volantes, que vai, né, por assim dizer, umedecendo toda a superfície, né, que outrora estava seca, criando lagos, né, drena os pântanos, e aí criam reconforto, árvores podadas acabam se multiplicando por causa dessa água que vem pela tempestade. Então, sempre existe o serviço, né, mesmo que às vezes o momento parece ser ameaçador. Então, esse é o ponto que o Emmanuel vai, né, discorrendo e desconstruindo durante o capítulo. Então, essa questão da morte para a gente, essa passagem, é algo ainda muito temeroso para todos nós, exatamente porque é um tabu, né? Tabu é tudo aquilo que
a gente acaba não discutindo muito, porque as justificativas para essa não discussão envolvem questões que não são nem racionais. Então é um pouco disso que acontece com a gente, mas essa visão de que a morte ela é um processo natural e em função disso a gente precisa ressignificar, né, o termo que nós usamos muito, né, ressignificação, acaba sendo importante. Eu trago também aqui uma outra obra do Divaldo, né, Entrega-te a Deus, Espírito Joana de Ângeles, que ela tem um capítulo que fala a respeito do temor da morte. E eu quero só destacar um ponto que eu achei interessante para a gente refletir. Aí ela diz o seguinte nesse capítulo, né? O temor da morte é resultado da ignorância a respeito da vida. Então ela diz que é porque como nós ignoramos, né, esses ditames relacionados à vida, então a gente acaba se envolvendo com temor, com medo. Quando se tem consciência do significado real da morte, na condição de passaporte para a vida, a alegria da imortalidade substitui a angústia do eterno adeus. Olha que coisa linda. Então, isso nos faz refletir sobre o que verdadeiramente vai significar essa morte para nós, né? Aí, voltando ao nosso capítulo, Emmanuel continua nos fazendo refletir mais uma vez, né? Todas as energias da Terra, todas as energias que sustentam a Terra esquecem todo o mal buscando todo o bem. Dir-se-á que o próprio Senhor criou a noite como exaustor das inquietações do dia, para que o homem, cada manhã, consiga reaprender e recomeçar. Então, esse também é um sentido muito importante para esse momento do desencarne, né? Esse momento da transição. Então, é um momento que aparentemente parece ser um momento mais de noite, né? Por isso que ele vem usar essa metáfora muito interessante. Então, é um momento mais, vamos dizer assim, que causa uma certa ansiedade, um certo medo, mas que ele é importante, porque no caso da fala do Emmanuel, a noite vem como exaustor, ele vai tirando as inquietações do dia, e depois ela tem que acontecer para que uma nova manhã inicie um novo recomeçar. Então, o desencarne para a gente tem que ser encarado exatamente como um novo recomeçar, que nós não fiquemos presos aos nossos atavismos, ou seja, a esses pensamentos que estão lá no nosso inconsciente, que a gente traz de outras existências, e que nesses momentos, né, que são momentos que envolvem muita emoção, né, eles acabam aflorando, e nesse aflorar desses sentimentos, né, mais atávicos, né, mais antigos, a gente tem dificuldade de acessar a nossa racionalidade. Então, o que Emmanuel coloca aqui, o que Joana coloca também na obra que eu li, nos traz a essa questão, né? Olhar a morte de uma forma mais racional, usar o nosso neocórtex, por assim dizer, né, para que a gente reflita melhor sobre esse ponto, que é um ponto muito, muito importante para nós, né, espíritas, e na verdade é importante para todos nós enquanto humanos, né? Colocando assim no trono da razão, continua Emmanuel, ante os elementos inferiores que te servem, humildes, ouvida a sombra para que a luz favoreça. Então, reafirmando essa questão, né? Quando você racionaliza a questão do desencarne, da morte, tirando esse peso, né, de ser uma coisa que vai te trazer dor ou alguma dificuldade, a gente já começa a ter uma nova interpretação. E essa nova interpretação vai, obviamente, trazer benefícios, né, para o nosso convívio com esse fato. Houve a própria consciência. Então, Emmanuel retrata isso. Ou escute a própria consciência, seja qual for a ideia religiosa a que te filias, e perceberás que nasceste
para realizar o melhor. Olha que coisa linda. Aí eu botei essa foto aí de todas as religiões, né? Várias religiões, porque realmente não interessa, né? O mais importante é que nós tenhamos essa ideia transcendente, né? Dessa transcendência de que nós não somos só matéria, né? Que nós somos algo mais, que o nosso espírito ele, ele é perene, né? E ele precede a esse corpo material da mesma forma que ele continua a sua existência depois que esse corpo material se for, né? Então, o mais importante é que a gente acione, né, mesmo a nossa consciência e use a nossa racionalidade para conseguir ter uma convivência mais pacífica e lúcida em relação a esse tema, né? E hoje a gente está precisando muito dessa lucidez, né, desse entendimento para a gente se harmonizar. Então, quem realiza o melhor desconhece o que exprima ofensa ou descaridade. E aí ele já vem falando, emana de uma outra questão, né, importante também dentro desse contexto. E aí ele continua, porque a ofensa é espinho da ignorância, né, e a descaridade é a chaga da delinquência. Somente a educação e o remédio conseguirão liquidar. Então, o quanto é interessante, né? Quando a gente se educa, a gente se liberta da ignorância, né? Na verdade, a educação vem muito para isso, para que a gente possa expor a nossa luz interior, né? O educar significa exatamente colocar para fora o que há de bom em você, com a diminuição da ignorância em relação ao mundo que te cerca, em relação a si próprio, né? E a descaridade, ou seja, o fato de você não agir com o amor, não amar, né? Não usar o amor em movimento, também é algo que precisa, pode gerar delinquência, né? Porque se você não consegue ser caridoso, você não exercita a empatia, o amor ao próximo, então você acaba cometendo delitos, né? Que são muito vinculados à exacerbação do egoísmo, do orgulho, e isso gera delinquência. Então, só a educação e o remédio, né? O remédio é o amor mesmo, né? Que vão conseguir liquidar essa questão. Muito bem enfocado aí por Emmanuel. Então, tudo aquilo que desfrutas é depósito santo, né? Dotes de espírito e afeições preciosas, autoridade, influência, títulos e haveres são talentos emprestados que devolverás na hora prevista, né? E aí isso me fez lembrar de um ponto que é muito interessante, é a gente exercitar o desapego. Então, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, uma das coisas que tem mais me chamado a atenção é o exercício do desapego, porque quem está sofrendo mais é principalmente quem está apegado às questões materiais. Ah, mas que questões materiais são essas? Olha, está apegado à minha condição de ganhar dinheiro, se apega ao fato de não poder viajar, se apega ao fato de não poder fazer a ginástica, o esporte, ou ir ao cabeleireiro, ir ao salão, ou seja, né? Ou então está viajando para dar palestras, ou quer dizer, coisas que mexem com o próprio ego. Então, todas essas questões que a materialidade nos possibilitou de forma muito forte, né, muito ostensiva, agora foi tudo tolhido. Nós estamos naquele momento que, bem, o que nos cabe hoje é ficarmos presos, de certa forma, ficarmos presos exatamente porque a gente possa proteger o maior número de pessoas possível. E para isso a gente tem que exercitar o desapego. Quanto mais apegados estivermos a toda a materialidade e a nossa rotina, que era muito vinculado a ela, mais a gente está sofrendo agora. Então, aqueles que se desapegaram são esses que estão se conseguindo fazer um trabalho muito interessante da busca do autoconhecimento, de fazer autoanálise, olhar exatamente nos pontos que mais importam na vida. Então, isso tem sido muito interessante nos momentos atuais. Aí, continuando aqui, desse modo, ainda mesmo que a maioria te escarneça o propósito de bem,
de bem fazer, perdoa sempre e faze o bem que possas. Então, Emmanuel destaca esse ponto, porque quando a gente está trabalhando no bem, ajudando ao próximo, mesmo que sofra aí as dificuldades em relação à não compreensão do próximo, mas não se desvincule da tua proposta, do teu propósito, da tarefa, né? E isso é o que vai fazer muita diferença, porque vai criar em você condições para que a tua rotina, a tua ação enquanto trabalhador do bem, comece a te desvincular sem que você mesmo perceba dos aspectos materiais. Então, quando estamos com propósito no bem fazer, eu não fico muito vinculado àquilo que a materialidade pode, vamos dizer assim, criar para mim, enquanto pertencimento, enquanto ter. Então, o ter não vai ser o mais importante, mas sim o ser. Então, essa busca de tentar ajudar o próximo acaba facilitando muito, voltando à questão do momento da transição, né, na hora do desencarne. Por quê? Porque eu vou estar mais livre, vou estar mais desapegado, né? E isso vai ser muito interessante para todos nós. Então, eu coloquei Gandhi aqui, né? Ele coloca que a verdadeira beleza, aquela que eu pretendo, está em fazer o bem em troca do mal. E tem essa questão também. Que toda vez que você faz o bem, é sinal que o mal não teve espaço para florescer, para criar morada em você e para ocorrer enquanto fato. Então, também esse é um ponto que é bastante significativo. Trouxe Nelson Mandela também fazendo essa reflexão. Devemos usar o tempo sensatamente e entender que o momento é sempre adequado para fazer o bem. Então, esses são pontos importantes que vai nos facilitar muito, né? Então, todos aqueles que estão trabalhando no bem, o momento, vamos dizer assim, do desenlace com o plano material vai ocorrer naturalmente. Isso muito provavelmente não vai lhe trazer nenhum anseio a mais, porque a nossa própria consciência, né, ela já vai nos trazer um sentimento tão grande de dever cumprido, que esse momento do desencarne vai ser um momento muito mais leve, muito mais tranquilo de ser percorrido. O tempo que traz hoje, a oportunidade presente, será amanhã o portador do minuto necessário à grande transição, que a morte impõe sempre a justos e injustos. Ou seja, independente de quem você seja, a morte vai chegar a todos nós. Entretanto, quando você faz bom uso do tempo, é claro que no momento da transição, tudo isso acaba te facilitando esse desenlace, né? Essa coisa da quebra não vai acontecer, vai ocorrer só um desenlace leve, né? Para que você mais facilmente saia dessa dimensão e atravesse para a dimensão espiritual. E, na grande transição, o bem que houveres feito, muita vez, superando sacrifícios e trevas, ser-te-á o orvalho fecundante depois da nuvem, a água pura crisolada na pedra, o ramo virente que destacar-se do lodo, e fruto opimo a pender do tronco dilacerado. Então aí a gente cria, Emmanuel já coloca, né, dentro do seu texto mais poético, né, mostrando que nesse momento da transição nós vamos ter sempre a luz, né, o renascimento, o recomeçar de uma forma muito bela, né, mostrando o ponto estético do processo. Existe uma estética, uma beleza, mesmo em falando no desencarne, que é algo que a gente, voltando a dizer que é ainda um tabu, mas existe sim uma beleza, né, quando analisamos esse aspecto do dever cumprido na tarefa do bem. Então, o desenlace é sempre muito mais, muito mais rico de beleza, né, do que quando vamos ter que fazer uma passagem com uma existência muito vinculada às questões materiais. Segue,
pois ao clarão do bem, para que o crepúsculo das forças físicas te descerre a senda estrelada. Né? Mais uma vez, usando uma mensagem bem poética, né? Bem alegórica e tornando o processo mais ameno. Né? Não digas, e aqui tem uma reflexão importante, não digas que tens o lar à afeição de penitenciária, que te falta a compreensão alheia, que não dispões de recursos para ajudar ou que sofres inibições invencíveis. Aqui Emmanuel chama atenção. Então, mostrando mais uma vez que o lar é a grande escola, né, que nós recebemos para que possamos retratar, né, alguns débitos com a justiça divina, ajustes de alguns desafetos de outrora, de encarnações pregressas, e é nesse lar que nós precisamos tirar a ideia equivocada de que é uma prisão, né, e tentar aproveitar para desenvolver nossas potencialidades enquanto ser divino. Então, Emmanuel chama atenção para isso, porque não à toa, né, sabe que é no lar que muitas vezes a gente acaba dificultando e problematizando demais nossa encarnação. E nesses momentos, agora contextualizando, né, nesses momentos agora em que nos encontramos no isolamento social, mas social entre as famílias, mas as famílias estão todas juntas, as dificuldades familiares, elas acabam ocorrendo de forma mais intensa, mas não quer dizer que isso seja algo ruim, é um momento que busquemos reflexionar, busquemos analisar essa questão para que esse momento seja, de repente, a grande oportunidade da nossa existência de nos reconciliarmos, de começarmos a olhar de uma outra forma as questões que costumeiramente nós realizávamos no trato com o próximo, com aquele meu familiar, né, que nós consideramos problemático, mas ele também deve nos considerar problemático também. Então, nessa troca de farpas psicológicas, né, em verdade ninguém está certo, todos têm dificuldades que não conseguiram se ajustar, mas que de repente recebem agora um momento importante. Né? E aí ele fala que esse é um momento importante para se trabalhar, né, essas questões. E por fim, Emmanuel traz, claro, né, a imagem de Jesus, né? Recorda que, certo dia, um anjo transfigurado em homem subiu agressivo monte, sentenciado à morte sem culpa, mas em razão de haver aceitado a cruz por amor de todos, embora desolado e sozinho, clareou para sempre a rota do mundo inteiro. Aí é o final desse capítulo, mostrando que para todas as nossas dificuldades, nenhuma delas parece chegar próximo a tudo aquilo que Jesus teve que passar para nos mostrar que todos esses processos são processos que vão trazer, de certa forma, algum tipo de aprendizado. E que, no caso de Jesus, que não precisava passar por nada daquilo que ele passou, ele vem na missão que ele, né, acabou se desenvolvendo na Terra, nos trazer muitos ensinamentos, né, e aí dando a demonstração do seu amor infinito, né, em relação a nós, para que nós, em todas as situações, em todas as ocorrências, possamos refletir. Então, não tem como considerarmos que nossas dores, nossas dificuldades, nosso medo da morte possa se comparar, né, a toda a dificuldade, a toda a dor e sofrimento, a dor que a gente pode confirmar efetivamente, né, que Jesus sofreu enquanto encarnado. Então, eu venho fechar aqui, né, esse nosso estudo,
agradecendo profundamente novamente aí a Fernanda pela oportunidade. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira com reflexões, né, sobre esse capítulo. E na hora que tiver uma próxima oportunidade, espero que a gente possa contribuir também, agradecendo a espiritualidade que nos intuiu, nos ajudou nessa noite também. E assim, um grande abraço a todos, se cuidem, né? E até uma próxima oportunidade.